Nós estamos vivendo o Apocalipse. Quantos selos já estão abertos? Quando começou? É sobre isso que eu vou trabalhar no vídeo de hoje. É uma das perguntas que vocês mais me mandam lá no canal do Instagram. Então segura aí que até o final saberemos, à luz da Bíblia, se já estamos no Apocalipse e se já tem selo aberto, beleza? Mas eu quero pedir logo de começo aqui para você fazer os 3C, por favor. Preciso da sua ajuda. Você deve estar se perguntando aí o que é os 3C. Curte, comenta e compartilha. Você fazendo isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas, que é o nosso intuito, alcançar mais pessoas com o ensino da palavra de Deus. Outra coisa também que eu fiquei sabendo que é triste, pessoal. Mais de 88% das pessoas que me assistem aqui no YouTube não se inscrevem no canal. É um hábito que todos nós temos, eu sei disso. Consumir conteúdos de algumas páginas, alguns perfis e nós não se inscrevemos no canal. Me ajuda demais, nós ajudamos muitas pessoas que nós consumimos conteúdo dela, se inscrevendo na página e acionando o sininho de notificação. Faz isso aí, por favor, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Então vamos entender, à luz dos textos bíblicos, se já estamos no Apocalipse, se já tem selo aberto, sim ou não. Porque tem muitas pessoas pregando aí que já tem sim selos do Apocalipse aberto, o Apocalipse já começou. Eu quero começar aqui para esse vídeo, então, trabalhar aqui alguns textos e até o final você vai saber realmente se estamos no Apocalipse ou não, segundo a Bíblia, não o que eu penso. O primeiro texto que eu quero trabalhar é as palavras de Jesus Cristo, falando sobre o fim de todas as coisas. Está lá em Mateus capítulo de número 24. Olha o que Jesus Cristo diz. Aqui nesse contexto, ele está respondendo 3 perguntas dos apóstolos. Ele acabou de sair do templo e aí os apóstolos fazem 3 perguntas. Quais são essas perguntas? Quando será a destruição do templo? Que ele disse que não vai ficar pedra sobre pedra. O que vai preceder a sua vinda e como será o fim do mundo ou a sua vinda? Então ele vai responder essas 3 perguntas de forma alternada, não vai estar de forma direta. Ele fala, às vezes, de como vai ser o templo destruído, como que vai ser o princípio de dores que aponta para a sua vida e como vai ser a sua vinda. Ele não responde de forma direta, bonitinho, cada pergunta, ele vai alternando. Aí no verso 4, Jesus diz o seguinte, e Jesus respondeu e disse, acautelai-vos, e que ninguém engane vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso de número 6. E vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras. Olhai, e não fiquem assustados, porque é necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Segura isso, não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares da terra. Verso 8. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Tudo isso é apenas o princípio de dores. Então vamos lá, pessoal. O próprio Jesus Cristo diz que guerra, rumor de guerra, terremoto, peste, calamidade, não é o fim. É o princípio de dores. Tudo isso aponta para a vinda dele. Tudo isso mostra a direção que está próximo à vinda dele. Em outro contexto, Jesus Cristo diz que a vinda dele será como uma mulher nas dores de parto. Eu creio que todos que vão assistir esse vídeo sabem que quando a mulher está para dar à luz ali, ela tem as contrações e quanto está mais próximo do nascimento do bebê, a contração ela é mais forte e num período menor de tempo. Se as contrações estavam de 2 em 2 minutos, vem para 1 em 1 minuto, 30 em 30 segundos até que ela dá à luz. Então o que acontece? Tudo isso que Jesus Cristo fala que vai acontecer, que vai preceder a vinda dele, que é o princípio de dores, continua acontecendo desde quando ele falou isso aqui, que é o sermão profético, desde esse momento que ele fala sobre isso, começa a acontecer e cada vez mais vem se intensificando num período menor. Nós estamos vendo guerra, rumores de guerra, nação contra nação, terremoto, peste, calamidade, e cada vez mais de forma mais forte, mais severa e num período menor. Então isso está apontando que a vinda dele está próxima, apontando para o fim, mas ainda não é. É o princípio de dores. Então acho que aqui você já está começando a entender o que a Bíblia demonstra para nós, né? Que tudo isso está acontecendo ainda não é o Apocalipse, é só o princípio das dores. Segura que ainda tem mais, eu sei que eu já dei resposta aqui no meio, mas segura que ainda tem mais. Como chegar nessa conclusão? Apocalipse capítulo 1 e verso de número 19, nós precisamos entender porque aqui é a chave hermenêutica. O que é a chave hermenêutica? É o lugar que você vai ler aqui e vai entender todo o livro. Tá no verso 19, no 1:19. Olha o que o próprio Jesus Cristo disse para o apóstolo João. Escreve as coisas que você viste, escreve as coisas que são e que hão de acontecer depois destas.
Então ele vai escrever o que ele está vendo, ele vai escrever o que está acontecendo no período dele, ele vai escrever aquilo que vai vir no futuro. E como que nós entendemos aqui? Nós entendemos que o capítulo 1, 2 e 3, João escreve aquilo que ele viu no contexto dele, que é as igrejas da Ásia Menor, até o capítulo 4 mais ou menos. Capítulo 4, 5 ali, ele escreve as coisas ali que estão ligadas no contexto dele, as revelações e as igrejas da Ásia Menor. Então, na onde começaria a grande tribulação e o Apocalipse? Na onde que ele começaria, segundo o próprio texto bíblico? Apocalipse, capítulo de número 6. Calma, eu sei que tem pessoas falando, mas aqui tem pessoas que entendem que não é o começo do Apocalipse, que esse cavaleiro que você vai ler aí agora, professor, na verdade é o próprio Cristo. Eu respeito quem interpreta assim, mas para mim é aqui que começa o Apocalipse, não estou sozinho. A maioria esmagadora, de forma majoritária, a maioria dos grandes teólogos eruditos entende que aqui começa o Apocalipse, que é a abertura do selo. No capítulo 6, verso 1, olha o que está escrito. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão, vem e vê. Aí João foi ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, aí vai falar sobre os animais, tudo o que vai acontecer, o que precede depois desse cavaleiro branco, né? Os outros cavalos com seus cavaleiros que vão trazer calamidades, fome, peste e guerra. Então eu entendo que o Apocalipse começa exatamente aqui, com o surgimento da pessoa do anticristo. É isso mesmo. A grande briga é quando isso vai acontecer. Quando que nós viveremos isso se nós estivermos vivos naquele contexto. Aí é outro assunto, é outro tema, é outro bate-papo. Então, para mim, à luz da Bíblia, nós não estamos vivendo ainda o Apocalipse e não tem selo aberto ainda. Se o selo está aberto, cadê o anticristo? Cadê ele? Cadê o falso profeta? Você não consegue enxergar isso hoje no cenário mundial. Então, para mim, nós estamos vivendo aquilo que Jesus Cristo disse em Mateus 24, o princípio de dores. E elas estão se intensificando até chegar no período da grande tribulação, que é quando começa o Apocalipse. E aí? Você gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? O que você pensa? Você concorda comigo ou discorda? Pode colocar aqui embaixo. Mesmo que você discorda, pode colocar aqui embaixo. Eu quero ver o seu comentário. E te aguardo para um próximo vídeo.